Ei, meu povo, estamos aqui em mais um episódio do Pod Nutri e a gente tem uma convidada especial, Marcele Vigan. Uma paciente, gente, muito querida, muito querida. Ela já tá aqui emocionada. E eu escolhi essa mulher de propósito, porque ela foi, assim, uma mulher que marcou a minha prática clínica, né? Ela chegou pra mim, ela vai contar como ela chegou, e ela teve uma transformação, que eu fiquei assustada. Ela vai contar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero que ela se apresente, fale o nome de novo, quantos anos tem, o que que faz da vida, para o pessoal te conhecer. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada, primeiramente, Thaís. Muito obrigada por este convite. Confesso que está sendo desafiador de novo, né? Né? Comigo, né? Mais Aham. uma vez, né? É... Prazer, gente. Me chamo Marcele Vigan. Sou paciente de doutora Thaís desde 2022, mas não tínhamos... Eu não tinha, né, comprometimento comigo. Uhum. E eu reparei que te atendi lá atrás, depois você voltou quase 2 anos depois. Foi em 2024 que eu voltei, praticamente 2 anos. Sim. E aí a gente teve só 2 consultas. Foram Foi, mas necessárias só. só 2 consultas para E a poder. primeira foi online, né? Não, 3. Uma online, Uhum. que foi bem extensiva, né? Sim. E depois mais 2. E Fala pra mim estamos quantos aí. anos você tem? Eu tenho 39 anos. 39 anos. Lá atrás, quando você foi a minha pela primeira vez, o que você estava passando, você lembra? E o que você precisava, o que você estava buscando naquele momento? Naquela época, era só físico, era assim, estético, né? Não Uhum. estava satisfeito com o meu corpo. Uhum. Então, por várias tentativas de emagrecimento, Sozinha? sozinha, nunca tinha constância, Uhum. começava e parava. Até que uma amiga me apresentou você Uhum. e fui lá, mas não consegui. Tá. Mas o que que fez você não conseguir? O que que te faltou ali, naquele momento? Você consegue trazer pra gente o que que faltou para que Marcele pudesse se comprometer de verdade? Porque você queria, estava insatisfeita, existia uma insatisfação ali com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua estética. Aquilo não era suficiente pra você mudar? Não foi suficiente pra você mudar essa satisfação? Então, eu acredito que naquele momento, não, não era só o meu corpo que precisava ser cuidado fisicamente. Eu tinha algo mais para ser tratado. E Uhum. ali eu não conseguia entender, não estava preparada, acredito que não era aquele momento. Que eu Uhum. talvez precisasse passar por mais algumas coisinhas Uhum. para poder ver direito o que que era e entrar comprometidamente comigo, não só com o meu corpo, mas Uhum. comigo, Marcele. Tá. Você sabe que você poderia procurar outra nutricionista, né? Sim. Porque você foi até mim, não teve o resultado que você esperava. Mas eu não tive por minha culpa. Ah, Não foi por culpa da nutricionista. sim. Isso é muito importante a gente trazer, porque eu vejo muitas vezes as pessoas colocando muita expectativa em cima de mim. Não, É como se assim, não que eu não possa de fato ajudá-las. Eu como posso, ajuda como ajudo, muito. mas eu só posso ajudar quem quer ser Sim. ajudado e quem tá pronta também. Foi o que, é isso, eu acredito que seja isso. Lá em Aham. 2022, eu não estava pronta para me ajudar. Uhum. Tinha muita Tinha resistência. isso. Muita resistência. Mas essa resistência era resistência o quê? Você consegue dar nome pra essa resistência? Hoje, hoje eu acredito que eram medicamentos, talvez, Uhum. traumas, talvez. Não, talvez não. Medicamentos, traumas, Uhum. que eu não compreendia e não Uhum. sabia que era a causa Sim. para minha compulsão alimentar, né? Que já vinha desde os meus 16 anos. E começou por que essa compulsão? Falar cura. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai saiu de casa. Uhum. E só éramos minha mãe, eu a do meio, Uhum. a minha irmã de 4 anos e o meu irmão mais velho.
E eu tinha ligação muito grande com meu pai. Sim. Eu achava que eu estava sabendo lidar com aquela situação, mas quando ele saiu, eu me vi num dever de, assim, cuidar dos meus. E esqueci de mim. E os anos foram se passando e eu achava aquilo normal. Tá, mas só para eu entender e também para você te ajudar a trazer compreensão, né, para o seu comportamento. O seu pai saiu de casa e aí você meio que se abandonou porque você voltou os seus olhos e as suas prioridades para sua família. Sim. Tudo bem. Mas por que a comida? O que que a comida te trazia? Qual era o papel dela naquele Era o momento? meu refúgio. Era minha alegria. Ali eu sentia a falsa felicidade. Por mais que eu comia e vomitava, porque eu dei anorexia. Eu dei bulimia primeiro e depois, não satisfeita com a bulimia, eu dei anorexia aos 16 anos, já tinham se passado mais 4 anos. Eu cheguei a pesar 38 quilos Nossa. E a sua mãe? Ela via isso? e sofria muito. Eu jogava. Eu lembro que eu estudava no colégio particular e mamãe sempre foi de, assim, dar o melhor pra gente, né? Ela trabalhava como merendeira. Ai, desculpa, Thaís. Não, tudo bem. Ela trabalhava como merendeira e, por a gente ter um colégio melhor, né? Ela, assim, não queria que a gente deixasse de levar um biscoitinho, né? Naquela época, comer um salgadinho de lá. E eu jogava fora. E aquilo foi me culpando até eu chegar a um tempo que eu não queria comer mais nada. Você jogava fora porque você não queria engordar. Não. Já tinha uma relação com o que seu corpo e seu peso ali, né? Parece que se eu comesse, eu tava me maltratando de novo. Se eu tivesse feliz comendo, eu tava me maltratando porque minha mãe tava triste, né? Minha mãe tava passando por uma depressão, várias que ela passou. E se eu tivesse feliz, porque o alimento naquela hora ali, né, com a bulimia, ele me trazia a felicidade, Sim. eu não tava vendo minha mãe feliz. Então chegou uma época que eu não queria comer. Da onde veio a anorexia. Você não E queria voltar pro peso que você eu já tava tava. antes, né? Então você pensava, deixa eu vomitar, porque isso é a forma que eu tenho de não engordar. Isso aí. E depois chegou um tempo de eu não querer comer, porque aí já era o outro caso, de eu ficar feliz com o alimento e vomitar e aquilo estava me agredindo, então eu não queria mais nem comer. E aí, quando você também comia, sentia culpa, né? Assim, Comia, ficava feliz, porque você queria fugir daquele cenário, né? De dor. Era a forma que você encontrava de se distrair. de encontrar a felicidade. E assim foi se passando. E vai esse psiquiatra, mas nunca foi tratado, né, o foco do que era. E nem eu conseguia falar. Que era a falta do seu pai. Sim. E foram se passando e eu fui cada vez mais psiquiatra, até que veio depois outra compulsão alimentar. Aí eu me estabilizei, casei, Mas isso tudo com medicação ainda. tudo, minha vida toda, desde os meus 16 anos. Nossa, Desde os meus 16 não anos. sabia viver sem medicação. Desde os meus 16 anos tomando remédio. Às vezes não. Praticamente fiquei anos sem ir a médico e tomava por minha conta própria. Sim. Porque se eu não tomasse, mesmo que eu não estivesse sentindo nada, se eu não tomasse, eu poderia sentir. Então era melhor eu me medicar antes. Sentir o quê? Sentir angústia, sentir medo, sentir pânico, porque depois veio a síndrome de pânico também, no qual eu fiz outra compulsão alimentar. Mas aí você que tinha foi mais medo de quê? agressivo. Medo de ficar sozinha?
Medo de deixar os meus sozinhos. Lembra lá de trás que eu falei que quando ele saiu, eu me senti no dever de cuidar da casa? Uhum. Você era a filha mais velha? A do meio. A do meio. E quem era o mais velho? Meu irmão mais velho. Uhum. Mas eu sempre fui a mais ligada, papai. Dali eu sempre que fui a Mas mais. por que que o seu pai saiu de casa? Ele quis outra família, teve os desgostos dele Uhum. com outras pessoas, se envolveu com várias mulheres, mas nenhuma deu certo. Mas por que você achou que era seu dever ficar nesse lugar de provedor, que era o lugar que o seu pai ocupava? Quem te falou que era seu dever? Em que momento você entendeu que isso era sua responsabilidade? Uma noite antes dele sair. Fica à vontade. Gente, é isso. Quando a gente pensa que é só fazer uma dieta, é só a gente treinar, é só tomar um remedinho que a gente vai, é só tomar um inibidor de apetite, é só aplicar uma caneta, né, Ozempic, alguma coisa do tipo, que vai ser resolvido o nosso problema. Só que quando a gente não tem coragem, a Marcélia tá sendo muito corajosa aqui hoje, está sendo muito corajosa, Marcele, porque falar daquilo que nos feriu ou que ainda nos machuca é um ato de coragem, mas falar cura a gente, né? E entender as nossas motivações, elas nos ajudam a sair desse limbo, Sim, sim. a clarear nossa mente, a entender por que que eu faço o que faço, por que que eu reajo dessa forma, por que eu coloquei a comida nesse lugar, né? E isso aqui é um processo de cura, né? Mas me conta, por que que você entendeu? Hoje eu falo emocionada, mas eu falo leve. Sim, sim. Eu falo leve. Teve logo assim que aconteceu para ele sair, eu dormia no meio da cama da minha mãe e do meu pai. Sim. Até minha irmã nascer, ela dormia no meio e eu dormia lá no cantinho. Aí, às vezes, ele acordava a mamãe de madrugada e vai pra cama. E eu ia. E um determinado dia, papai fala muito quando dorme. Falava, né? Quando morava lá. E quando ele acordou e eu falando com ele, né? Ele falou assim, filha, eu vou sair de casa. Ele falou isso com você, sem a sua mãe perto. Eu vou sair de casa e você vai cuidar. Então ele passou pra você a responsabilidade. Só que ali, eu era uma criança. Criança, adolescente, né? Ali eu falei assim, aham, pai, pode deixar. Porque na minha cabeça, ele ia voltar. Como ele ficou lá no quintal de casa, ele é serralheiro, ele ficou lá no quintal de casa por muitos anos. Ele demorou muito para se distanciar da gente. Mas ali eu levei aquela frase no meu subconsciente para minha vida. Não. De um jeito, do meu jeito errado, eu preciso cuidar. E eu não conseguia cuidar, Sim. então eu buscava fuga na comida. É muito pesado, né? Porque foi passado pra você uma responsabilidade que para uma criança é muito pesado. É muito difícil Mas isso. ele não tinha esse entendimento. Não, sim, não é Eu hoje acredito. uma fala de julgamento, é Não, uma fala não. mesmo de trazer essa ponderação, que você assumiu aquilo sem muito entendimento do que estava sendo passado para você e pegou para você aquilo. E é de fato um peso. E aí você depois se vê em um cenário de culpa e de você se O resto da maltratar, vida. de culpa o tempo todo. E aí você começa a se culpar. Não mereço ser feliz, não mereço. Sabe o que? É assim, você não tem noção. Thaís, eu pegava pratos de brigadeiro e comia em menos de 5 minutos, se eu duvidasse. Sim. Ali eu tava feliz, mas depois me batia um vazio. Uma coisa, sabe, que eu tô me maltratando, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo. Consegue me entender? Consigo. Eu queria aquilo dali, mas ao mesmo tempo, depois que eu comia, eu falava assim, não, mas por que que eu fiz isso? E foi assim por vários anos. Sim, e você foi só ganhando peso. Porque quando você chegou pra mim na primeira vez, você estava com 93 quilos.
E depois eu tava com quase 100, se não me engano, não foi? Aí você não veio, lembro. a primeira consulta você tava com 93. E depois eu tava, acredito, com mais um pouco, porém muito inchada. Sim. Porque além da comida, Uhum. veio os medicamentos. Sim, que eram muitos, né? E eu me lembro que quando você voltou pra mim, em 2024, né? Foi em setembro Foi. de 2024. Você tava... Online. Você teve uma vez que você foi no presencial. Fui, mas aí eu não conseguia Aham. ainda várias coisas na minha vida e eu não conseguia focar em mim até que chegou, E essas coisas que você não conseguia focar em você eram questões da sua família. sim. Que toda vez Agora que... já não era tão mais seu- com minha mãe, com os Aham. meus irmãos, com meu pai, mas agora era com Na sua a minha casa. casa. Porque a gente repete padrões, né? Então, aquela Marcele que tinha que dar conta de tudo lá, quando era criança, começou a ser a Marcele esposa, que tem que dar conta de tudo também. Marcele, mãe? Marcele mãe. E aí, aquilo, se você não tratar lá, você começa arrastando pro seu casamento, Foi pra que sua aconteceu. família, né? Porque a gente tem que, se a gente não mudar, tudo se repete. Ou você muda, ou tudo se repete. E foi isso que aconteceu. Sim, e eu me lembro que uma vez você chegou e você tava assim, né? Aí eu falei assim, tá, beleza, Marcela, então a gente vai fazer o protocolo 3D, né? Que é o desparasitar, desinflamar e toxificar. E aí você falou que queria abandonar as medicações e que você tava comprometida com aquilo, porque você não aguentava mais. Você estava totalmente assim, abalada, Sim, né? eu tava totalmente perdida. Sim, Eu tava totalmente assim, sem. Tipo, se eu não fizesse aquilo sim. que eu tava confiando no seu tratamento, Uhum, mediante a tudo que a gente conversou, uhum. e além, né, do protocolo em si para alimentação, eu falei assim: não, eu vou fazer também 2 remédios. Porque se eu vou me libertar da compulsividade de comer, eu preciso me libertar de tudo. Sim. Várias idas no hospital e você fazer exames achando que tá com fígado, já tive. O fígado inflamado com não sei o quê, e chega lá o médico e fala assim: você não tem nada. Era tudo emocional, né? Era tudo no alimento. Sim. E eu falei assim: não, se eu vou fazer para o alimento, eu vou também fazer pelos remédios. E ali no protocolo, eu lembro que várias vezes. Eu achei assim, ela não... Gente, eu acho que ela não vai conseguir. Essa mulher não vai conseguir. Primeiro dia, tá, estou morrendo de cabeça, o que é que eu faço? Vai passar, eu também tive. Sim. Não, não é normal, gente. O dia todo com dor de cabeça, não pode. Você tava num processo ali Nossa! de abstinência, né? Você fazia uso de medicações muito forte. Thaís, primeiro lugar, Deus. Uhum, Segundo lugar, por ter conhecido você. uhum. E terceiro, não menos importante, por ter me comprometido comigo mesma. Claro, isso foi fundamental. Porque todos os tratamentos da outra vez, eu não tinha comprometimento comigo. Foi o que você falou, as pessoas às vezes vão até você Sim. procurando assim um milagre. É. A gente tem que procurar ajuda. Elas mas não a gente entendem que é uma parceria. precisa ser ajudado. A gente precisa se ajudar. É verdade. E ali foi. Foi libertador. O que foi, assim, mais impactante pra você nesse protocolo que você fez? Só uma coisa? Pode listar, fica à vontade. Passar por tudo hoje que eu passo, Uhum. porque problemas a gente Sim, não deixa faz de parte. ter. E não descontar no alimento. Não precisar pegar um lanche e comer sem ter vontade. Não precisar pegar um prato de brigadeiro, comer sem ter vontade, porque eu não tenho. Eu não preciso daquilo dali para me satisfazer. Pegar uma cartela de remédio, tomar, achando que eu vou passar mal e que eu preciso do remédio antes. É viver tudo que eu vivia mascarando a minha vida toda. Hoje, assim, viver. Sim, vivi. Sentir.
o que eu tô sentindo. Porque antigamente eu não sentia, eu descontava, né? No alimento. Tinha medo. As pessoas, elas têm medo de dar nome pro que sente, né? Tem medo de falar que tá com medo, de reconhecer o medo. Tem medo de reconhecer que estão frustradas, preocupadas, tristes com alguma coisa. É muito difícil para as pessoas Eu entendo. botarem para fora Botarem isso. pra fora, né? E muitas vezes o que elas sabem fazer é comer. Então, eu não sei dar nome para esse sentimento, então deixa eu comer. E aí, por exemplo, tem um desentendimento com o marido, ela não sabe comunicar a frustração dela, ela não sabe comunicar para ter um alinhamento ali com o marido, então ela faz o quê? Deixa eu comer. Porque é melhor eu comer do que eu evitar. Porque se eu falar, pode gerar uma briga. Outra coisa. Então, eu não quero ter briga. Porque talvez ela tem na cabeça dela que toda conversa tem briga. Sim. Mas não é assim, né? Porque talvez ela viu na infância dela, sempre quando tinha briga. Então, deixa eu ficar quieta, deixa eu comer, porque eu também não quero ter briga. E aí, nisso, ela vai arrastando um casamento ruim e uma vida, uma saúde ruim também. Porque, consequentemente, inevitavelmente vai Não acontecer tem isso, como. né? Uma hora chega. E aí, ela lida com isso, com os sentimentos dela, com as questões da vida dela da mesma forma. Então, ela tem um desentendimento no trabalho, uma preocupação no trabalho. E aí, ela não sabe também conversar, alinhar, articular, trazer à tona aquela situação, aquele desconforto que ela tá passando. Sim. E aí, ela come. Porque a única forma que ela sabe de lidar com os desconfortos da vida dela é comendo. Então, ele me alivia, ele me satisfaz. E aí é o ponto em que as pessoas precisam, né? Porque isso é muito inevitável para mim, sabe, Marcelo? Porque antes de ser Nutri, eu sou cristã. Então, eu não consigo falar que toma aqui uma gimena silvestre, espirra na sua língua para diminuir a vontade doce que vai passar. Eu tô remediando alguma coisa. E eu sei que aquela mulher tá querendo aquele doce, aquele açúcar por uma outra questão. E se eu der a gimena silvestre para ela, vai dar um alívio temporário. Mascarar. Ela vai ficar viciada naquele sprayzinho manipulado e nada vai ser resolvido na vida daquela mulher. Como várias vezes E eu vou ser uma nutricionista o quê? Superficial. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, assim, eu atendi uma mulher essa semana e ela chegou pra mim, ela falou que ela tá comendo muito doce, muito doce, muito doce. E ela não sabia porque ela tava comendo muito doce. E ela não sabia controlar. Aí eu falei, peraí, vamos lá. O que tá acontecendo na sua vida? Não, é porque eu quero emagrecer e que eu não tô conseguindo, porque não sei... O que está acontecendo na sua vida? Porque alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Você não começou a comer doce agora. Aí ela foi fazendo o caminho de volta comigo, né? E eu fui fazendo esse caminho de volta com ela, ajudando ela a entender o que estava por trás daquela vontade de comer doce. Que era o medo, questões que ela teve lá atrás com o padrasto. E ela tinha medo disso tudo acontecer com ela agora de novo, de acontecer com os filhos dela de novo. Aquela insegurança, aquele pavor. E a forma que ela tinha de lidar com aquilo ali era comendo um doce, porque ele liberava o que pra ela? Dopamina. Que traz o quê? Sensação de bem-estar. Sabe? Aquele, ai, tá tudo bem. E ela ficava viciada naquilo. E eu trouxe pra ela, tá vendo que como você não quer o doce, o que você quer não é o açúcar, não é o brigadeiro, não é o chocolate. Você quer outra coisa, você quer segurança, você quer amor, você quer cuidado, você quer proteção. É isso que você quer. E aí eu fui trazendo isso pra ela, com ela, né? E ela foi começando a entender. Obviamente, aquilo ali, gente, é algo que eu não posso ajudar ela, porque eu não tô com ela todos os dias. Sim. E ela precisa de um acompanhamento psicológico pra ajudá-la nesse sentido. Terapêutico. Exato. Eu tava ali só pra fazer uma provocação, pra que ela pudesse entender que não era o doce que ela queria. E eu dar um remédio pra ela diminuir a vontade de doce também não iria resolver. Porque se a gente ficar só remediando as coisas, a gente não consegue de fato encontrar a cura. Tratar o ponto específico, o ponto Exato. de partida. Exato. E a gente, assim, eu não posso mudar o seu passado. Não. Eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso mudar o passado daquela mulher. Mas eu posso ajudar ela a liberar aquelas pessoas. Perdoar aquelas pessoas. Ajudar ela a entender. Você precisa perdoar. Perdoar esse padrasto aí, ó. Perdoar esse pai aí, ó. Perdoar essa mãe. Pra você poder seguir. Porque você não pode deixar o que aconteceu com você no passado se fazer presente no seu presente e atrapalhar o seu futuro.
Porque é isso que a gente faz. A gente traz o passado pro presente e atrapalha da gente viver o nosso presente e compromete o nosso amanhã. Entende? Porque se o meu amanhã eu construo hoje. E esse presente que a gente vive hoje é que a gente construiu ontem. Então, como eu quero viver amanhã? Né? E aí, aquela mulher, ela saiu do consultório, assim, né? Meio desorientada. Mas é normal. Não pense que vai ser fácil. Muitas saem desorientadas do meu consultório. Você precisa pelo menos segurar nas paredes. Aonde eu estou, Sim. Volta à realidade. Desse jeito. Sim, às vezes, assim, eu tento me segurar, sabe? Assim, Thaís, foca na sua conduta nutricional. Mas, assim, tem hora que eu não aguento. Eu falo, cara, eu preciso ir além com essa mulher. Eu preciso, porque ela não precisa de uma dieta. Entende? Ela precisa encontrar Jesus. Ela precisa... É muito além, né? ela precisa encontrar Jesus. Ela precisa perdoar as pessoas. Ela precisa se reencontrar. Porque senão ela fica querendo uma dieta. Aí, beleza. Eu tô alinhando isso. Eu consigo alinhar também a minha saúde. Não tô falando que o meu trabalho é indispensável. Mas eu tô falando que ele precisa andar junto com Sim. você se reconectar verdadeiramente com as pessoas que você ama de forma saudável, porque às vezes existe uma conexão disfuncional ali, relacionamentos disfuncionais na família. Você precisa se reconectar com Deus, alinhar sua identidade, direcionar a sua identidade para o Senhor. Quem eu sou? Eu sou livre, eu sou filha, eu sou amada. Sabe, meu corpo, templo do Espírito Santo, eu tô fazendo essa dieta aqui, ó, pra honrar o Senhor. Você falou uma coisa, desculpa te cortar. Não, pode falar. Você falou uma coisa agora que é ímpar. Uhum. Enquanto esse tempo todo que eu estive comendo erradamente, né, descontando todo o meu trauma, né, que eu não tinha no meu subconsciente, na alimentação, nos remédios. Depois do protocolo que nós fizemos, como que um corpo inflamado mascara várias coisas na sua vida. Não somente, como você falou, na alimentação. Porque às vezes a gente está tão ali compenetrado, quero emagrecer, quero ter um corpo bonito, e não se esquece, como você sempre falou comigo, Marcele, vamos tratar a raiz. E quando depois que a gente fez esse protocolo, a minha intimidade com o Senhor mudou. Sim, isso é surreal. Isso é surreal. Hoje eu falei, eu tava vindo agora pra cá, eu falei assim, tava falando com minha amiga, a gente precisa olhar pra gente, mas não fisicamente, somente fisicamente, Sim. porque a gente gosta de se sentir Claro. bem. Nós duas hoje somos de vermelha, lindas. Não combinamos. A gente gosta de se sentir bem, de se sentir bonita, mas de se sentir feliz, Sim. sem descontar no alimento. Sim. E hoje, para mim, é libertador isso. Sim. Poder ir para um aniversário e falar assim, não, eu não posso ver isso daqui, senão eu vou querer comer. Exato. Não, eu posso. Eu posso ter um domínio próprio. Vou comer tomar um chocolate quente hoje e acabou. Sim. Eu sou livre. Maravilhoso. E isso é tão legal. Isso é extraordinário, Isso né? é Legal é pouco. maravilhoso. Porque, assim, o Senhor, ele nos fez para governar, né? Para governar, e para liderar, para dominar as coisas. Quando ele fez, ele falou assim, ó, domine, cuide disso que eu tô fazendo aqui. Só que quando a gente tá desconectado com a vontade de Deus pra gente, a gente começa a fazer com que coisas dominem a gente. Então, a comida começa a dominar a pessoa. Ela não consegue mais ficar só num copo de Coca-Cola. Ela não consegue só ficar num pedaço de pizza. Ela tem que comer muito, até passar mal. Ela não consegue só comer um quadradinho de chocolate. Ela tem que comer a caixa de bombom inteiro. Ela não consegue dizer não. Ela tá desalinhada com a vontade de Deus, com a identidade dela. Ela se perde nisso. E às vezes começa nisso, isso vai ganhando correspondência em todas as áreas da vida. Sim. Né? Então, assim, e aí a gente precisa alinhar, sabe, a nossa vida nesses pontos pra gente conseguir, de fato, romper. Porque se a gente fizer vista grossa nessas coisas, a gente não vai conseguir, de fato, romper. A gente vai ficar sempre tentando e nunca conseguindo. E achando que eu preciso de uma dieta nova, eu preciso da nutricionista famosa da minha cidade, essa nutricionista não prestou pra mim, ou meu problema é porque meu trabalho não me ajuda, meu problema é porque meu marido não me ajuda, meu problema é que eu não tenho dinheiro, meu problema é que eu não gosto, sabe? A gente encontra várias desculpas fora.
Menos a gente. Menos a gente. Não, beleza, o problema tá aqui em mim, porque tem questões aqui dentro que eu não consigo lidar. Tem um livro do Corpo Explica, que ele fala das 3 utilidades emocionais do ganho de peso, do excesso de peso. Ele fala que as pessoas, elas sempre engordam por alguma razão. Uma delas que ele traz é a utilidade emocional da proteção. Muitas mulheres engordam para se proteger. Obviamente que isso tudo é muito inconsciente, né? Ninguém fala assim, vou ficar bem gordona para eu poder me proteger. Não, é algo inconsciente. Então, pensa comigo. Às vezes a mulher sofreu um abuso na infância. Então, ela entende que se eu ficar gorda, se eu ficar feia, eu vou ser uma mulher menos atraente, menos desejável. Então, eu engordo. Olha como que é a mente. Isso é uma utilidade, proteção. Já teve mulheres que falavam que elas sempre engordavam quando estava brigada com o marido. Sempre desfocava da dieta quando estava brigada com o marido. Que era como se fosse para punir ele. Deixa eu ficar feia, deixa eu ficar gorda. Para poder punir ele. Para se proteger também do marido, né? Às vezes o casamento não tá bom e ela também encontra isso como uma forma de se proteger. Então, um dos pontos que ele traz é isso, proteção. Outra utilidade emocional do excesso de peso que esse livro traz é destaque. Quando a pessoa quer ser vista, a pessoa carrega ali uma ferida de rejeição, né? Então, ela precisa ficar muito grande para ser notada, né? E deixa eu ficar muito grande para as pessoas me verem. Porque se a gente ficar pequenininha, ninguém vai me perceber, né? Então, esse é um outro motivo, outra utilidade emocional. E a outra, terceira, as pessoas me brigam por uma das 3. Ou as 3 juntas, ou 2, ou uma só. E a última é pra... Eu falei proteção, eu falei destaque e força. Força. Quando ela tá passando por uma luta ou por alguma coisa na vida dela que ela precisa de força pra lidar. E o que eu mais vejo é proteção e força. Quando a mulher fala assim, depois que a minha mãe morreu, eu engordei muito. Depois que meu pai saiu de casa, eu engordei muito. Depois que meu marido foi embora, que eu me divorciei, ou que meu filho morreu, ou que meu filho ficou doente. A mulher passou por algum momento de muita dor e que exigia dela muita força. Então, ela ficou muito pesada, muito grande. Porque você consegue entender comigo que quando a gente é pequenininha, magrinha, não parece que a gente é frágil, né? Mas quando você vê uma mulher grande, né? Bem aquela parruda, fala assim, essa aqui tem força, né? Pra lidar. Essa aqui aguenta. Essa aqui aguenta. Então, é uma utilidade emocional ali. Força, eu engordo pra ser forte. Você pode... Agora que você conseguiu, que eu falei, essas 3 utilidades, você vai observar as mulheres contando. Eu engordei depois que isso aconteceu. Porque alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Ninguém engorda por nada. Ninguém engorda por nada. Sempre é por alguma razão. Então, depois que eu entendi isso também me traz muita clareza para poder ajudar também as mulheres a entender. Porque aí eu começo a desmentir a mentira delas. Porque, veja, você concorda comigo que gordura não é força? Não. É fraqueza. Quando você tá muito gorda, muito pesada, você fica cansada, prostrada, sem velocidade. Então, eu começo a desmentir isso, olha. Aí ela, é verdade, não faz sentido. Não faz sentido. Aí, quando pensa na proteção, você acha mesmo que a sua gordura pode te proteger disso? O que pode, de fato, te proteger disso? O seu posicionamento. Não a sua aparência. É o seu posicionamento. Não a sua aparência. Não o seu peso. Não o número da balança. Porque quem quer fazer, faz. Não é não? Sim. Quem quer fazer alguma coisa pra alguém, faz. Mas só não vai fazer se houver o quê? Um posicionamento, você se proteger de formas que realmente te protegem. Entende? Sim. E aí a mulher vai assim, eu não tinha pensado por isso. Mas isso tá lá dentro dela, ela nem consegue ainda assimilar. E essa provocação vai trazendo clareza. Nem sempre eu consigo ajudar todas, porque elas precisam desse acompanhamento, que não é comigo. A minha parte é a parte nutricional.
né, de ensinar para elas a combinar os alimentos, ensinar para elas os alimentos que vão ajudar ela a desinflamar, a desinchar, porque isso tudo também piora o bem-estar dessa mulher. Sim. E tudo a obesidade, ela é uma doença multifatorial e ela deve ser olhada por diferentes olhares profissionais. Não é só o nutricionista, mas é o nutricionista junto com o personal, junto com o endócrino, né? Então, assim, junto com o psicólogo. É porque essa alimentação que eu vou falar de mim, né? Uhum. Que eu desencadeei, que eu vim a vida toda, me fez, quando eu cheguei a você, eu tava pré-diabética. Exato. Então, a gente precisa olhar para essa pré-diabetes. E como a gente olha? Diabetes tipo 2 é estilo de vida, né? É o que você coloca para dentro da boca. É isso que te faz diabético tipo 2. Então, se você tá diabético tipo 2, é porque existe erro alimentar. Erro dietético, erro no estilo de vida. Então, tem que alinhar isso. Esse alinhamento precisa acontecer, né? Eu olhei no seu prontuário, vi que a gente cuidou muito da sua tireoide. Sim. Porque você se queixava muito de cansaço, de Sim. muita de indisposição, de muito inchaço no corpo. Sim. E os seus exames, eles traziam isso, né? Da sua função tireoidiana prejudicada. Então, eu estava ali dando esse suporte tireoidiano para você, dando suporte na alimentação anti-inflamatória, fazendo o protocolo 3D com você e, ao mesmo tempo, te ajudando, te provocando a sair, a olhar para dentro, para que você pudesse sair daquela condição mais rápido. Sim. Porque é assim que muda. Porque quando eu mudo em mim, tudo muda para mim. Primeiro eu preciso mudar dentro. Para depois mudar fora. O seu corpo é reflexo do que você carrega dentro de você, os seus pensamentos, né? E não é do dia pra noite. Não é um processo. As pessoas falam assim, Marcele, como que você emagreceu? Sim. Nossa, tão rápido. Não foi. Só você sabe. Só eu sei. Uhum. Eu, você, minha família, né? Porque Sim. quantas vezes eu te procurei, Thaís, não tô conseguindo. Você vai conseguir sim. Uhum. Você vai conseguir sim. Então, assim, além de... e a gente nunca deixar... Tipo, eu me desfoquei um pouco no meio do tratamento. E eu sei que eu preciso voltar. Hoje eu tenho clareza nisso. Hoje eu consigo me segurar? Consigo, mas ainda continuo precisando de ajuda. Sim. Então, mas a abertura hoje que eu tenho de falar assim, não, aqui eu tô errando, então vamos refazer a rota. Porque não é só, não é ser perfeita. As mulheres, elas têm dificuldade disso, elas acham que elas só vão emagrecer quando elas forem 100% perfeitas. Não é isso. É você saber o que você quer, é você saber por que você quer, é você saber para onde você tá indo. Quem pode te dar esse direcionamento para onde ir? O profissional. Marcele, você vai comer isso, 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 isso. Nesse horário, nesse horário, nesse horário. Isso aqui tá acontecendo nos seus exames, a gente vai ajustar. Você, paciente, não tem essa percepção. Porque você não é nutricionista. Entende? Sim. E às vezes você tá fazendo algo que você acha que é certo e muitas vezes não tá certo. Sim. E aí, esse processo de tentativa de emagrecimento fica cansativo, porque você faz e não vê resultado. Mas esse resultado, eu costumo falar que resultado não é só peso na balança, não é só número, né? É muitas coisas. É você parar de tomar medicação, é você ficar menos ansiosa, é você ficar menos irritada, é você dormir a noite toda, é você fechar a calça que não fechava, é você entrar um buraquinho do cinto, que antes estava, agora você tá mais 3 para trás. Então, isso é resultado. E elas não conseguem compreender isso. E elas acham que eu vou fazer isso hoje, amanhã, eu já tenho que meu peso tá caindo. E não. Não é assim. E muitas vezes eu falo, olha, faço a sessão diagnóstica com elas, né? Pra poder apresentar o tratamento, pra dizer as etapas que elas vão percorrer. E eu costumo falar que acompanhamento nutricional é início, meio e continua. Sempre. Início, meio e continua. O continuar pode ser a cada 6 meses, pode ser a cada 3 meses, pode ser com um intervalo menor maior entre as consultas, porque você já passou pela fase mais crítica, que é essa fase de início, né? Que eu preciso estar mais perto, que eu preciso pegar mais firme, que eu preciso estar prestando conta. E aí, fez, bebeu água, tá treinando, tem que eu estar mais perto. Depois você começa a andar com suas próprias pernas. Mas o acompanhamento, ele vai continuar, mesmo que um intervalo de tempo maior. Só que elas acham que elas vão fazer hoje e amanhã vai estar tudo bem. E muitas vêm por conta de resultados. Muitas mulheres vieram até mim por conta do seu resultado. Porque foi algo realmente que me impressionou. Porque quando você veio até mim, Marcele, você estava muito mal. Eu não sei se você tem compreensão do quão mal você estava aparentemente. Abalada emocionalmente. Antes de vir pra cá,
eu estava lendo, procurando nossas conversas, né? Uhum. Eu mal conseguia escrever para você. Não sei se você lembra. Eu não conseguia escrever. Na época que eu te procurei, eu estava tirando férias de uma pessoa no local que eu trabalho. E Uhum. o cargo era assim, tinha que trabalhar muito com a mente, né? Uhum. E eu não conseguia me concentrar e aquilo estava me fazendo mal, porque eu tinha que dar o meu melhor, porque eu tenho que ser o melhor. Sim. Eu falei assim, nossa, Thaís. E era sempre áudio. Era sempre áudio. Eu Sim, mal sempre áudio. conseguia Sempre áudio, é escrever. verdade. Eu mal conseguia escrever, eu estava tão E os seus desesperada. áudios que eu recebi era áudio de desespero. Afoitos. É, e eu falo Desesperada. A assim, palavra eu certa falei assim, é gente, será que essa mulher vai conseguir? Porque eu tô desesperada. com muita dor de cabeça. Quanto tempo vai ficar essa dor de cabeça? Calma, Marcela, eu não posso te dizer exatamente, porque cada um responde de uma maneira. Não, e me davam E uma você, mas pelo amor de É. Deus, Thaís, que eu não sei o quê. Não, você quer ver me matar quando. Aí passou, né? Não, vou acabar logo esse protocolo, em nome de Jesus, para eu voltar a comer. Aí eu falei, você vai fazer mais 30 dias. Mas o protocolo acabou? Eu não vou. Não, você vai fazer os 30, mais 30 não, mais 60, mais 2 meses. Eu não vou conseguir, não, Thaís. Vai sim. E eu consegui. E você conseguiu. E aí você voltou. E eu falei assim, o que aconteceu com você? Quem é você? Não, eu fiquei até meio assim. E o semblante? O O semblante, semblante que é esse a coisa. semblante. Eu falei assim, Marcele, Todo mundo que me o que aconteceu com via. você? Todo mundo que me via depois, né? Depois de um tempo, né? Quem estava ali cotidiano não Sim. percebia, mas assim, quem estava mais distante, né? O que aconteceu com você? Marcele, você tá. Radiante. É assim, eu fiquei assim, o que aconteceu com você? Mas foi só o protocolo que você fez mesmo? Porque não pode. Porque o corpo tava pedindo socorro, né? Você desintoxicou ali naquele processo. Você viu como que a medicação, as suas emoções, a sua alimentação, todo esse conjunto, né? Todo esse cenário tava realmente prejudicando você. E foi difícil, mas foi possível. E hoje a gente está aqui para poder inspirar pessoas, para poder mostrar que quando a gente realmente tem um acompanhamento certo, quando a gente tem paciência, quando a gente entende que tem que ser parceiro da Nutri, né? Sim. Não adianta querer Só achar que que- vai cair na minha não. conta, porque eu não vou estar lá na sua casa todo dia. Não. Ah, vai treinar, fulano, acorda, eu não vou estar lá para preparar sua comida, né? Então, assim, muito maravilhoso poder contemplar isso. Poder testemunhar isso, poder ter feito parte disso, porque isso me inspira, me faz entender que mulheres podem ter suas vidas transformadas, né? E sabe o que vai? Segura! Vai. Segura! Sabe Que eu preciso fazer um comercial agora. Quero falar, gente, ó. Quero agradecer aqui o Alecrim Dourado. Vocês sabem, né? Que o Alecrim Dourado é tudo de bom. Eles trouxeram esses petiscos pra gente aqui que eu vou comer com eu também você. vou, porque já tá tarde. eu E quero comer. aqui tem a gente, ó, a canequinha do tomate azul. Tá chegando o dia dos namorados. Ó, você pode presentear o seu amor, seu cremoso, sua cremosa, né, Marcele? Nossa, como Com bom. os produtos do tomate azul. Então, gente, vou deixar aqui pra vocês o Instagram deles, o arroba deles, pra vocês poderem acompanhar. É realmente produtos de qualidade. Meus pacientes, eles sempre estão lá no Alecrim, tem desconto. Então, vocês podem falar, olha, eu sou seguidor da Nutri. Entrega. Fala que é seguidor da Nutri Serafim e tá tudo certo. E agora você pode continuar. E sabe o que é mais, assim, gratificante? E assim, e que eu fico grata, grata ao Senhor, porque a essência que eu sempre tive, quando o meu pai me confiou, através da terapia, né? Depois que a gente fez o protocolo, eu procurei a gente não vai ser... Não vai tirar os outros Sim. acompanhamentos que a gente tem que ter. Então, te procurei. A partir dali, eu procurei um psiquiatra para eu ir Ótimo. desmamando dos meus medicamentos. Isso é muito importante falar, né? Sim, Porque depois as não pessoas pensam parei sozinha? Não. Não, foram 22 anos. Uau! Minha nutricionista mandou eu parar de tomar o remédio. Jogar na minha conta, né? Não. Eu procurei um psiquiatra, eu procurei um terapeuta, que é pastora. Eu procurei
Alguma atividade física que eu gostasse, que me trazia felicidade, porque não adianta você fazer uma atividade física Que você que não você gosta, não né? gosta. Você procurou fazer o quê? Comecei com o pedal, depois Ótimo. gostei, fui pra academia. Uhum. Tô, tô aprimorando ainda na academia. Uhum. Eu vou Vamos me conversar sobre encontrar. isso. É. Mas sabe o que eu queria falar? Aquilo que que me foi destinado pelo meu pai lá atrás, porque se ele me falou que era para eu cuidar, né, da minha família, é porque ele me via como forte. E quando eu descontei nos alimentos durante a minha vida toda, nos alimentos, nos remédios, para me manter forte, eu achava que se eu parasse com tudo aquilo, eu não ia ser, né? E não. Hoje, liberta da compulsão alimentar, liberta dos medicamentos, eu ainda permaneço forte com Deus. Então, Sua isso força não assim, vinha disso. Nunca veio. esse entendimento de que a nossa força não vem de alimento, a nossa força não vem de nada. Primeiramente de Deus, Uhum. e que a gente sempre precisa estar buscando ajuda. Sim. A gente precisa aceitar ajuda Sim. e se ajudar. Não basta, como você falou, as pessoas virem em você, Thaís, eu quero fazer o protocolo, mas e em casa? Não quer Você fazer. faz. Eu costumo falar que, assim, a gente sabe, tem que recorrer pro Senhor, né? Mas Deus também levanta servos dele, como profissionais, como médico, como psicólogo, como E nutricionista. todos eles foram. E sabe? Todas as pessoas envolvidas. E você tem que. Eu peço a Deus pra trazer as mulheres certas pra mim. Deus, traz as mulheres certas pra mim, traz as mulheres certas pra mim. E nenhuma mulher que cruza meu caminho é por acaso. Ela pode ficar só uma consulta, ela pode ficar só 2 meses, ela pode só ter um encontro, mas eu sempre faço questão de garantir que aquele encontro Vai ser transformado. vai ser especial pra ela. Vai ser único pra ela. Se eu tiver que falar alguma coisa que talvez seja difícil, eu vou falar. Sim. Ela gostando, ela não gostando, sempre procuro falar isso com muito temor a Deus, né? Porque minha mãe falava, né? Quem sabe a cultura do fogo é a panela. Sim. E eu não tô na posição de julgar, mas eu sempre procuro confrontar essas mulheres em amor para que elas possam entender que elas podem mudar, mas se elas quiserem mudar. Porque, veja, quando Cristo chegava para as pessoas, o que tu queres que eu te faça? Ele sabia. Ele sabia que aquela pessoa precisava ouvir. Ele sabia que aquela pessoa era surda, né? Ele sabia que aquela pessoa era cega. Ele sabia que as pessoas eram coxo. Ele sabia. Mas ele queria saber que se eles sabiam que eles eram. E se eles estavam prontos, reconhecendo, ó, eu preciso de ajuda. Você tá entendendo? Sim. Então, é isso. Isso é libertador. Você falar. Que eu não dou conta sozinha, eu preciso de ajuda. Igual a gente está falando aqui hoje. Isso antigamente eu não conseguia falar para ninguém. Sim. E falar isso hoje. Mexe. Eu contei minha história chorando. Sim, eu falei aqui que toda vez que eu vejo alguns vídeos que eu gravei, alguns pedaços que eu gravei, eu me emociono. Sim. É de se emocionar. Sim. Mas falar é libertador. Sim. A gente colocar para fora é libertador. Então, a gente chegar numa nutricionista você só querendo um corpo melhor, mas da onde veio? Sim. Qual a raiz disso, Qual né? a raiz disso? E a questão é que as pessoas não... A maioria das pessoas, Não né, querem. ter o trabalho. Não querem ter o trabalho. Ela só quer assim, vai lá, toma esse remédio aqui e volta pra mim daqui tanto tempo. Ou vai lá, faz essa dieta aqui e volta pra mim. E aí, tem pessoas e tem pessoas. Ó, não são todas as minhas pacientes que eu faço que faço. Porque eu vejo o time. Essa mulher precisa disso? Essa mulher não precisa disso? O que essa mulher tá precisando hoje? Ela precisa que eu seja mais amorosa com ela hoje? Ou ela precisa que eu pegue mais no pé dela hoje? O que ela precisa de mim hoje? E eu só consigo perceber isso nesse contato. Sim. Então, não é algo planejado. É algo intencional. Eu sempre procuro ser intencional. Porque quem não é intencional acaba sendo convencional. E acaba sendo mais uma no meio da multidão. Não. E o que mais tem em campos é nutricionista. O que mais tem na internet são nutricionistas, dando diquinhas. Diquinhas pra lá, diquinhas pra cá. Mas o que faz o meu paciente me escolher? É quando eu olho no olho dele e eu falo pra ele o que ele precisa ouvir. Sem medo dele me julgar. Eu falo com amor e graça, com verdade. Vambora fazer?
Aí a mulher despenca em chorar na minha frente, né? O favorável é muito fácil. E aí ela sai dali meio desorientada. Mesmo que ela, Marcele, não coloque em prática tudo naquele mês, eu sei que eu ganhei um espacinho no coração dela. E mesmo que ela não consiga fazer por não ter sido o momento dela, porque não foi o seu momento lá em 2022, mas eu ganhei um lugarzinho aí. E por isso você voltou. Porque quantas pessoas vão no nutricionista pela primeira vez, não têm uma boa experiência em relação de fazer o que tem que ser feito, porque por conta deles mesmos, mas não voltam àquele profissional. E eu fui outra nutricionista antes de voltar a você. Fui em 2. Ah! E aí? Mas não era. Não era. Entende? Não E era. aí, é isso. É você entender que tem a pessoa certa que vai realmente falar e te levar pro que você precisa. E talvez você não tenha voltado a mim, por quê? Por vergonha. Mas eu já fui nela da outra vez. Eu não dei o resultado que eu prometi. Eu não dei o resultado que eu prometi. Aí até a Ju falou pra mim assim, né? Ai, porque tem esse negócio de querer ser orgulho da Nutri. Isso é real. A gente quer voltar aqui e falar pra você que a gente emagreceu. Lógico. Mas eu falei pra uma paciente minha, eu não sou sua Nutri só quando você emagrece. Eu não sou sua Nutri só quando você acerta. Eu tô aqui pra te ajudar, mesmo quando você não acerta. Como eu já procurei depois. Exato! Né? E vamos recomeçar de novo. Vamos fazer o caminho de volta. Vamos olhar onde nós erramos. O que não funcionou da outra vez. Vamos fazer diferente. Vamos apertar os parafusos. Sim. Vamos recomeçar. E tá tudo bem, isso faz parte. Porque cair faz parte. Sim. Mas ficar caído? Não. Não. Vambora, levanta. Vamos seguir. Vamos realinhar nossas motivações, os objetivos. Vamos pensar em estratégias para poder lidar com as suas dificuldades do ponto do momento. Porque lá atrás você tinha outros desafios. Agora você tem outro, tem que atualizar o plano. Sim. Tem que recalcular a rota. Foi o que você falou, não é só começo. É continuidade. Início, meio e continua. Sempre. O início, meio e continua. Para sempre isso. Porque se você continua com um terapeuta na qual você está tratando a sua mente, por que não continuar na sua alimentação? Exato. A gente nunca sabe. Exato. Sempre a gente pode ter algum escape. O que está causando esse escape? Vamos aprimorar aqui? Vamos melhorar ali? Sim. Isso é muito importante, válido. isso é maravilhoso. Nossa, você quer compartilhar mais alguma coisa? Qual mensagem que você gostaria de deixar para uma mulher que hoje vive um ciclo de compulsão alimentar, que hoje vive com compulsão por doce, que não consegue dizer não para comida, que come e depois fica com peso, culpada, triste, começa, mas não consegue continuar? O que você diria para essa mulher? Porque ela tá perdida. Sim, igual eu estava, né? Igual você estava. Que ela não espere chegar no fundo do poço para procurar ajuda, porque às vezes o fundo do poço não pode ter ajuda. Que ela olhe para si não somente como corpo matéria, mas como corpo templo do espírito e que precisa ser cuidado e que a alimentação não é uma válvula de escape. A alimentação não é um remédio, a alimentação não é uma desculpa. A alimentação é o que precisa manter o nosso corpo vivo, bem. E a gente não Mas a precisa... gente não nasceu pra comer, né? Não. Comida existe, a gente existe por causa disso. E é isso, é olhar para si e falar assim, não, eu preciso cuidar de mim. Não só do meu físico, não, cuidar de mim, ver o que está lá dentro e se permitir verdadeiramente se comprometer com você, porque foi isso que eu fiz comigo. Quando eu te procurei, eu estava lá no fundo do poço mesmo, achando que não tinha saída para mim, que eu não ia conseguir. Eu falei várias vezes com você, eu não vou conseguir, Thaís. Mas eu falei assim, não, eu vou me comprometer comigo mesmo, porque além da alimentação, eu vou no remédio. Então, eu fui lá no fundo, no meu mais íntimo. Então, a gente se comprometer com a gente mesmo, porque a nossa maior dificuldade é essa. Sim. É Se muito compromete com o fácil, outro, né? Mas muito fácil a gente cuidar do outro. Eu sou mãe. Eu mato e morro pelos meus filhos, a gente costuma dizer isso, né? Mas e pela gente? E a gente acha muitas vezes que cuidar da gente, a gente tá negligenciando, às vezes, a nossa família sendo egoísta. Eu tinha muito esse pensamento, como eu te falei, que eu descontava no alimento. Às vezes eu não queria estar feliz porque eu não via minha mãe feliz, porque ela sofria de depressão. Então, se eu tivesse feliz,
eu estava maltratando ela porque ela estava triste. Olha que coisa, eu não né? olhava para mim. Aonde que estava eu? Sim. Então, que a gente se permita olhar para a gente, nos enxergar verdadeiramente e ver aonde que a gente precisa ser tratado. Sim. E ali muda tudo. É. E é libertador. É incrível, muito bom. Maravilhoso, Ai, maravilhoso. que Muito obrigada, tá, por ter felicidade. vindo, por Que ter aceitado o meu felicidade. convite. É realmente, assim, muita coragem. Muito obrigada. Eu que Muito te agradeço por obrigada. ter me escolhido de novo. Muito obrigada. Eu costumo dizer para as minhas amigas, Aham. que ela fala assim, que elas falam, né? Outras pessoas também que depois que aconteceu, falou assim, Marcele, é tão bom te ver assim. Feliz, né? Aí eu falei assim, aí eu sempre falo assim, se permita a ser ajudada, procure ajuda. E eu tenho certeza que várias procuraram. Você não Sim. precisa me falar, porque nem elas. Eu tenho certeza, porque eu vejo no olhar delas que está Sim. diferente. Aham. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Obrigada. Que Deus continue Muito te obrigada. abençoando, Amém. te usando, Amém. te capacitando. Amém. E que a gente possa, sim, fazer diferença. Sim. Que através das nossas histórias, como a sua, é linda a sua história, Sim. a gente possa fazer diferença. Uhum. Porque Deus não para na gente. Não para. E a gente não, Deus não tem prazer na nossa dor, né? Eu falei eu não sei se eu falei isso no meu podcast, né? Que teve uma época da minha vida que eu achei assim, eu acho que Deus me pegou no bolo. Sim. Botou assim, vou botar sozinha pra sofrer. A cereja. Não é? Porque não pode, sabe? Mas aquilo tinha um propósito. E hoje, quando eu vejo mulheres chegando até mim, com as feridas que eu carregava, e eu entendo, falar assim, gente, obrigada, Jesus, porque o Senhor me curou. E eu posso falar que é a esperança em Jesus, né? Não foi a nutrição que me salvou, foi o Senhor. E eu também sei que não foi eu que te salvei, foi Cristo que realinhou a sua vida. Amém. Que te encontrou, que te curou, que tem te curado. Amém. E ele começou essa boa obra, ele vai continuar Amém. até o fim. Porque Amém. todo dia eu descubro uma coisinha que eu ainda tenho que cuidar. Eu falo, ai, Senhor, Sempre. eu pensei que eu tava pronta. Aí, Senhor, tem isso aqui ainda, filha. Enquanto a gente viver, Deus vai estar alinhando, apertando os parafusos da nossa vida, nas áreas da nossa vida. E se permitir isso, né? E se permitir Deus cuidar da gente, pra gente poder cuidar de outras pessoas. E a gente vai transbordando, né? Isso aqui é um transbordo. Um transbordo, porque quantas mulheres vão assistir isso aqui e às vezes chorando, falam assim, meu Deus, eu achava que era só eu que tinha passado por isso. Eu tô vendo a minha vida ali. Não é? Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E é exatamente esse meu propósito aqui, trazer esperança para as pessoas, porque muitas se sentem sozinhas, desesperadas, e eu quero realmente ser resposta de Deus na sua vida, na vida das outras mulheres, porque Deus me chamou para isso, né? Amém. Nos chamou. Nos chamou as pra mulheres isso. para isso, e que elas entendam isso. Exatamente. E o fato de estar passando pelo que está passando não é porque você não é amada, é muito pelo contrário. É porque você é amada e Deus quer te curar. Ai, amor, obrigada. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Pod Nutri. Eu espero que você tenha gostado. Se isso te abençoou, se tocou no seu coração, coloque aqui nos comentários, nós queremos saber. Assim. Quero que você se inscreva no nosso canal, por favor. Por favor, que é válido, Curte, tá? compartilha. Veja os outros. Nossa, cada... Olha, Não é? cada história. Curte, compartilha, porque isso serve para poder inspirar, ser resposta de Deus na vida de outras pessoas. Então, segue a gente aqui, se inscreva, ativa as notificações e nós teremos outro episódio no mês que vem. E ó, um beijo para vocês. Amém. Muito bom, muito bom, muito bom.